Estamos começando mais uma sessão extraordinária, diretamente aqui dos estúdios da ProHub, aqui em Porto Alegre, onde a gente grava esse nosso podcast. Estou aqui mais uma vez ao lado do meu grande amigo, Daniel Escola. Obrigadão pela parceria. Prazer meu. Maravilha. Pessoal, já peço de antemão para se inscreverem no nosso canal. Também ativar o sininho, deixar o like, todas aquelas situações ali para a gente alcançar ainda mais pessoas. Instagram, @sessão_extraordinária, também no TikTok, @sessão_extraordinária, e compartilhem bastante para a gente crescer ainda mais e conseguir alcançar ainda mais visualizações, mais pessoas, para a gente ir cada vez mais longe com os nossos convidados também. Sou o João Gabriel Dilk, estou, como disse, ao lado do nosso grande amigo Daniel Escola, apresentando essa sessão extraordinária. E posso dizer hoje, com tranquilidade, que hoje é um dia mais especial aqui do nosso podcast. Estou com o lado de duas lendas aqui, que duas grandes celebridades do nosso jornalismo. Ele é Marguel. Não, eu tenho 1,69 m. E são duas inspirações particulares assim que eu acompanho há muitos anos, ambos. Um mais pela política, outro mais pelo entretenimento mesmo. Mas é uma honra tê-los aqui. E eu tenho que te agradecer, Luciano Potter, por estar aqui conosco. Obrigadão. Cara, eu tenho que te agradecer por, de novo, Escola, nós dois estarmos num podcast. A primeira vez depois do Era Uma Vez Neste. Primeira vez lá. Eu tive hoje na salinha que a gente gravava, às 11, pouquinho depois ali. Tinha uma reunião procurando uma sala, e aí eu fui pra salinha lá no lado onde tá o Mick Silva hoje trabalhando. E a vida é dura. Foram processos bem difíceis, né, esses últimos anos aí. Sabe quem me convidou? Ele que deu start no corredor. No processo. No corredor. A ideia... já posso ir falando assim? Claro, bom, depois enfim, a gente só vai puxar os patrocinadores. Era o seguinte... Vamos começar com isso. O Marcão sempre gostou, né, de série, filmes e livros, né? E eu fiz muita força pro Marcão ir pra Atlântida, né? Porque o Marcão nunca foi um cara de entrega de conteúdo. O Marcão era um cara de eventos, de uma parte mais administrativa antes da RBS. Aí ele saiu pra trabalhar na Opus. Enfim, dava aula de inglês. E aí conseguimos, o Marcão veio. Eu falei, cara, esse cara tem talento, blá, blá, blá. E o Fetter conhecia ele, sabia disso, e foi uma briga. Porque como o Marcão já tinha trabalhado na RBS, o salário dele tinha que ser, no mínimo, igual ao que ele tinha trabalhado. E ele tinha ocupado na Concorp, que a gente chama lá, que é a comunicação corporativa da RBS. Foi ele que eu conheci ele. Exatamente. E aí, cara, ele foi pra Atlântida, enfim, aí a amizade aumentou, né? Todo dia ali no ar, ele começou a participar do Bola, e eventualmente do Pretinho, outros programas que tinha lá, tinham o Tá Vazando de tarde, ele também era um integrante. E aí o Marcão me emprestou uma série chamada The West Wing. Ele assim, cara, essa aqui é a melhor série que existe de política, é foda, blá, 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 blá. E eu vi um capítulo. E cheguei no outro dia e falei assim, cara, nós temos que fazer uma coisa com essa série. Ele, o quê? Não, vamos fazer um podcast. A gente vê um capítulo e depois grava. Tanto que o primeiro capítulo da Uma Vez Oeste, o primeiro episódio, a gente viu na rádio de tarde e gravou no estúdio depois. A gente imediatamente gravou. Que não era a coisa mais certa a fazer, porque tinha um monte de coisa de assuntos ali que era legal o cara pesquisar, né? Aí lá pelo terceiro, quarto, eu tô passando, porque a gente começou a ver que era política econômica, assim. Quer dizer, tinha muito Estados Unidos, obviamente, né? Pra quem não sabe, é uma série que não tem streaming de maneira oficial no Brasil. Não existe, um erro patético da Warner. Nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos tem. Então tu tem que piratear ou comprar DVD na internet, que tu mal acha os DVDs. E aí, então, o que aconteceu? Como a gente começou a falar muito de coisa americana, de política americana, eu passei pela escola um dia assim. Eu gravei um podcast, eu gravei um episódio. 3, né? 3. Então, depois do terceiro, eu gravei e passei pela escola. Assim, cara, eu tô com o Marcão fazendo um podcast aí, chamado Era Uma Vez Oeste. Ele, o que é? Não, é sobre política americana. Tu quer participar? Ele quer. Me abraçou. E foi o sucesso que foi. Aí, na pandemia, a gente aumentou para 2 vezes, né? Porque era mais fácil pra gente gravar, porque não precisava ir no estúdio, era tudo pelo Zoom. Peraí, na pandemia, pra gravar, ele comprou pra mim um iRig. É um aparelhinho, tu liga no microfone e liga no computador. Corretamente, por quê? Porque rádio é som. Né? Essa voz que eu tenho aqui, eu tinha uma voz bem melhor, foi antes do câncer. Daí comecei a gravar e vi que lá pelo 5º, 6º episódio, o Marco começou a ter problema. Eu disse, cara, não tá bem, o que houve? Não sei ainda. Ele não tinha descoberto ainda? Doença ou só não tinha contado? Acho que nunca descobriu, né? Assim, tem hipóteses. Esses dias eu escutei de novo, assim, uns 2 episódios, lá do começo lá. A voz dele tava normal, mas a voz dele foi afetada mais tarde, né?
Pela doença que ele Lá teve. pelo Para quem quinto, convive, sexto não episódio que eu percebe participei. essa transição, né? Só depois. faz essa... É. Eu lembro que eu voltei de uma viagem de férias e ele disse, cara, eu tô descobrindo um problema que eu tenho aí, olha só, o braço dele ficava se mexendo assim. Espasmos. Natural, espasmos, né? E o que é? Não sei, talvez tenha sido do Roacutan. Enfim. E o Marcão, bom, lutou literalmente, né? Até o último instante da vida dele, né? Vou contar uma coisa que tu não sabe. Quando eu descobri meu câncer, eu fui internado com isso. E aí fiz tratamento, cirurgia lá. Depois da primeira cirurgia, fiz 2. Eu estava num quarto, mandei uma mensagem para o Marcão, eu disse, cara, como é que tá? Eu estou internado no Moinhos. Então vem fazer uma visita. Ele disse, pode deixar. Só que ele não deu hora, não fez a visita, porque ele morreu. Aí tudo aconteceu. Bah, que vibe, né? De começar, né? Mas enfim, mas cara, é é uma uma coisa que a gente memória- nunca conversou. Quer dizer, Não, mas claro é uma que eu, memória escola, boa de um grande amigo de acabei não tendo a oportunidade de conhecê-lo, né? Com certeza Baita, estaria cara. aqui. Ser humano, Baita, mas, cara. Sendo um dos convidados. O cara mais inteligente que eu já conheci. Cara, magnífico, magnífico. Um raciocínio rápido, uma leveza. Aquele cara que sabe, que não quer demonstrar que sabe, tem uma... Humilde. Tem, né? Enfim, porque o Marcão o trabalho dele tá todo aí, enfim. E aí, cara, voltando à frase inicial, né? Fazia muito tempo que eu, escola, não fazia um podcast, assim. Mais de Claro, 3 ele anos. entrou no timeline, enfim, a gente se encontra de corretor de vez em quando, né? Enfim. Mas o podcast mesmo, assim, foi. E as pessoas perguntam o que fazer com a Uma Vez no Oeste, né? A ideia era dele, não tá? O que a gente vai fazer com a Uma Vez no A Oeste? ideia era dele. Ficou pra história. Tá lá guardado. Cara, porque tem de gente, deve rolar a mesma coisa que eu. Ontem eu Tá, escutei, tá na cara. 4ª vez. Eu tô escutando todos de novo pela 4ª vez. Porque é mais ou menos atemporal. Na época da pandemia, talvez não, né? A gente linkava muito, mas a gente sempre partia de... Por mais que fosse temporal a pandemia, a gente pegava um assunto dali, a gente pegava aquele assunto e o Escola e o Marcão, pelos profundos conhecimentos que eles têm, eles dançavam com uma outra dança, entende? Eu tava ali muito mais para agora, enfim. Então, por isso que eu acho que são episódios atemporais sempre, Que maravilha. sabe? Enfim, tá lá, tá guardado para sempre. E Aí- muitos com imagem, né? Muitos. Quando a gente foi pro Zoom, era por imagem. A gente discutia muito detalhezinhos, sabe? Detalhes do livro que aparecia no canto. Aquilo que tu não enxerga no É. o olho e humano não enxerga. E nunca ninguém precisou. Claro, seria muito mais legal ver a série junto com a gente, né? Mas não é isso. Não. 99% do público não viu a série. Tinha muita gente que me perguntava, precisa ver a série? Não, não precisa. Eu particularmente escutei alguns episódios, né, principalmente pós, assim, já no meio da pandemia, né? Mas nunca assisti a série. Já acompanhei mais. É possível. Piratei. Aliás, aqui no Brasil. Vai aqui uma denúncia ao Escola, né? Que um ouvinte, né? Nós tinha dificuldade, porque nós emprestava pro Escola o DVD. Cara, era uma várzea. O pendrive. Aí rolou um pendrive. Eu já tinha visto, mas eu precisava lembrar que ela não tinha. Cara, como eu vou ver isso aqui? Ali passava um pendrive. Apareceu um pendrive com tudo legendado. Ai, maravilha. Lindo, espetáculo. Enfim. Bom, vou só fazer uma breve saudação, que eu tenho que saudar os nossos patrocinadores, né? Que, como a gente estava comentando já Depois antes... eu vou falar por que Casa Branca. Já voltamos aí pro nosso debate. Tem que fazer uma saudação especial a Vitae Kombucha. O Potter já comentou aqui em off que já experimentou kombuchas, né? Mas hoje ele vai conhecer a Vitae. O Escola já conhece bem, aí já leva algumas para casa com frequência. Mas então as kombuchas contêm antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Eles são lá de Estância Velha, minha cidade, e são a primeira e única fábrica de kombucha lá do nosso município. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã, detox e outros muitos que ainda estão por vir. Sigam eles lá no Instagram e chamem pelo QR Code que aparece aí na tela. Escolha sabor, escolha bem-estar, escolha saúde, escolha Vitae Kombucha. Também a Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental e de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceira estratégica baseada no modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec, há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente, também lá no Instagram como @geoprospec. E o nosso novo patrocinador estreou no último com o Pedrão, a Pescari Alimentos.
É uma empresa de pescados e frutos do mar aqui de Porto Alegre, que contam com 2 lojas aqui. Na Zona Norte, na Ada Mascarenhas 221 e na Zona Sul, na Cavalhada 2532, uma empresa que existe desde 2021 e trabalha com uma variedade enorme de filés, peixes, polvos, camarões, vieiras e muito mais, além de cortes e de aves exóticas e ovinos. O chefe Antônio Valêncio é responsável pelos pratos prontos da casa, como o bacalhau às natas e o escondidinho de camarão. A empresa já participou de diversos programas de batalhas de chefes e leva os pratos selecionados pelos maiores competidores até a sua mesa. Venham nos visitar e conhecer o que há de melhor em pescados e frutos do mar. Pescare, leve a vida mais leve. Tá aí, os nossos grandes patrocinadores, a Vitae, Pescare e Geoprospec. Pô, legal. Viu? Já estamos com um grupo selecionado, não tanto ainda quanto Caixa rico. Preta, né? Mas... No rico. Não, quem ganha dinheiro com podcast no Brasil é pouca gente. A gente no início está sendo muito bom, né? Esse processo aí, depois da chegada de uma contratação de peso que nem a escola. O time melhora. Luciano Lopes, como é que surgiu lá na distante Alegrete o Potter? Não surgiu no Alegrete, né? Surgiu aqui já. Alegrete aqui Quando eu entrei na Atlântida em 2002, eu era estagiário da Gaúcha. Na Gaúcha eu era Lucianão por causa do Lucianinho. E aí, quando eu entrei na Atlântida, tinha mais 2 Lucianos lá, o Costa, o Cardoso. Aí eu usava um óculos, assim, que parecia o Harry Potter. Eu era bem mais jovem que hoje, né? 22 anos atrás. Enfim, e aí os caras acharam parecido com Harry Potter. Recém os filmes começavam a sair, assim, o Daniel Radcliffe bem novinho fazendo os filmes. E aí botaram o L de Luciano pra brincar com Harry Potter. Eu não gostei e pegou. É assim que nascem os apelidos, naturalmente. Assim foi. Enfim, essa é a história do que não é sobrenome. De vez em quando eu compro passagem pra mim de avião com Potter. Já. E eu não tenho documento com Potter. Eu já fiquei em São Paulo uma vez. Por causa do... Aqui em Porto Alegre os caras até... vai. Quem sabe que é tu, enfim, né? Mas em São Paulo ninguém sabe que eu sou, né? Aí o cara não sai, fiquei em São Paulo. Fica comprar um outro trecho, enfim. Até explicar aqui. Não tem como explicar. Não, eu sou... Isso aqui é meu apelido. Tá. Enfim. Bom, e vou puxar já acho que um assunto que é pertinente e para ambos, que os dois são do jornalismo, experientes muito no assunto, né? Não pela idade, mas pela bagagem que ambos já passaram, né? Pelo jornalismo. Esse pós-pandemia, como é que está sendo para o jornalismo? Qual é a maior dificuldade, a maior transformação nesse pós-pandemia? E aí, Escola? Assim, é uma transformação, né? Não adianta. Por exemplo, comecei em 95. Máquina de datilografia. Hoje é computador. Minhas filhas nem sabem mais o que é máquina de datilografia. Até celular, muitas vezes, né? Uma coluna já faz no... Só que agora a pandemia acelerou aquilo que a gente já estava vivendo. Então, a pandemia... Eu lembro que uma vez, em 2018, uma diretora da RBS me chamou uma reunião para falar como é que seria a redação no futuro, 2018. Eu disse, olha, no futuro não vai ter redação. Como assim? Não vai precisar na redação. Eu falei, eu não sou mãe de data, não tenho bola de cristal. Outra coisa, se no futuro a gente só falar de reportagem, não der os bastidores, as pessoas querem saber isso. Às vezes é mais importante até. Então ela diz, mas isso é uma invasão, isso é invasivo e tal. Hoje em dia, tu pode trabalhar online, tu deve contar bastidores. Na faculdade, por exemplo, eu fui ensinado que eu não falava em primeira pessoa, só contava histórias dos outros. Hoje em dia é bem diferente. E a pandemia acelerou isso. E para ti? O Scott tem toda a razão, assim, né? Outras coisas começaram a importar no jornalismo, né? Mas o âmago dele tá ali, né? Uhum. E o âmago dele tá no grande momento, no momento que alguma coisa muito grande está acontecendo. Porque aí saem os guris da sala, ficam os adultos, né? E ninguém conta melhor uma história do que quem tá mais preparado para contar, quem vem contando há mais tempo, né? Quando um grande fato acontece, enfim... Não é a inteligência artificial que vai contar isso. Exatamente. Tu tem o dia a dia vai ser ajudado pela... Aliás, já vem sendo ajudada. A inteligência artificial não vai chegar na quinta-feira que vem. Ela já está no meio da redação, ela já está no meio de tudo. Quando eu vou pro Google, já tem uma inteligência artificial trabalhando para aquela busca ser mais, né, correta, enfim. Esse trabalho do dia a dia talvez seja assim. Agora, o olhar, né? Por exemplo, a escola viveu zonas de conflito.
Né? Esse é um olhar completamente humano, né? De alguma maneira. Né? E acho que o jornalismo interessa mais nesses momentos. Ele está no dia a dia, enfim, o jornal ainda é um espaço que ele grita para nós qual é a coisa mais importante, né? A capa do jornal é, olha, eu estou te dizendo, a coisa mais importante do dia é a manchete. Aí depois tem isso, tem isso e tem isso. Do dia que vai acontecer, ou o que aconteceu ontem. No site tu entra, é a mesma coisa. O que tem primeiro aqui? No UOL, no G1, no GZH, na Folha, no Globo. Tá sempre algum profissional te dizendo, o mais importante é isso. A primeira grande mudança foi pré-pandemia, porque foi a internet revolucionou, porque a internet deu para as pessoas os canais, que antes eram só nossos, né? No caso, jornalistas. Então todo mundo pôde entregar algum tipo de material. E como todo mundo começou a entregar o material, o jornalista teve que entender o que ele é. Então tem dois jornalismos. O do dia a dia, que não tem um fato grande. Por exemplo, esse final de semana a gente teve um fato gigantesco, né? Que foi praticamente resolver o caso Marielle, que foi uma morte de 14 de março de 2018. Em 6 anos depois, apareceram quem mandou, enfim, já sabia quem tinha matado, né? Nesse momento, o jornalismo profissional cresce. Né? As pessoas podem opinar, dizer que está errado o trabalho da polícia, enfim. Beleza, isso do jogo, isso sempre aconteceu, só não acontecia porque a gente não chegava na gente, a gente devia estar num bar, enfim, né? Agora toda opinião chega, ou todo fato, entre aspas, chega. Mas o jeito de cobrir, de entender como é aquilo ali, o profissional faz melhor. É o que eu brinco no grupo do WhatsApp, né? As pessoas só acreditam que alguém morreu quando pintam um link de um meio tradicional dizendo que morreu. Meu tio foi lá e botou assim, morreu o fulano, o Pelé. Né? Ninguém acredita. Morreu o Pelé, o que o cara faz? Sai dali, vai no Google e bota, Pelé morreu. Aí vão aparecer um monte de coisa, um monte de sites desconhecidos, nenhum. G1, opa, morreu. Quando o G1 deu... Sabe que hoje eu fui almoçar com uns amigos mesmo no mercado público. Aí tava lá, conversando com eles e tal. Eu lembrei para eles, de 2013, teve um incêndio aqui. Eu estava jantando com a Gabriela no centro, no Ateliê das Massas. Quando serviram vinho, essa fita de repórter, que isso é inteligência artificial não faz. Quando o cara serviu vinho, eu vi que tinha uma movimentação estranha, foi até a porta, abriram. Eu vi gente correndo, uma coluna de fumaça, gritando, o mercado público está pegando fogo. Aí eu voltei para minha mesa, peguei o celular e a chave e disse para cá, te encontro em casa. Aí fui no mercado público, 2013. Abri o telefone, quando cheguei lá, entrei ao vivo na Rádio Coxa. Já era um fato, já era uma tecnologia muito avançada e conseguia entrar ao vivo, né? A inteligência artificial não vai fazer isso. A inteligência artificial vai fazer resultado de jogo, textinho simples. Só que precisa de uma pessoa lá para narrar, para ter a visão da humana, coisa. né? Sentir a dor do português. É isso. Transmitir uma questão sentimental que a inteligência ainda não tem, né? E a pandemia não teve nenhuma... A única invenção na pandemia, que realmente chegou em todo mundo, foi a vacina. O resto tudo já existia. Só acelerou, né? Exatamente. Então a gente soube se adaptar, mas ao mesmo tempo as coisas voltaram. Né? A redação... Estão lá as pessoas na redação. Teve uma coisa interessante durante a pandemia. Eu participei de um bate-papo assim, para um evento, e estava a Renata Lopretti entre as pessoas do bate-papo. E o cara perguntou para todo mundo como é que seria depois da pandemia. Né? E aí a Lopretti respondeu que não, mudou, a redação vai mudar. E eu falei assim, aí eu discordo um pouquinho da Renata, eu acho que todo mundo vai voltar para a redação. Eu acho que a gente vai sair rápido da pandemia, pro tempo que foi rápido, né? A gente saiu dela, né? Imagina. Antes comparado com demorava muito mais, né? Porque a gente achou uma cura rápida, enfim, a cura não, né? Uma proteção rápida. E acho que a gente vai voltar, porque não vai ter tempo para mudar. Eu lembro de um episódio do Era Uma Vez no Oeste que a gente discutiu isso aí. Isso aí. Claro que vai ter elementos que vão mudar, né? Porque é uma grande coisa que está acontecendo no mundo. Mas na real, tu vai para a redação, as pessoas estão lá. Né? Porque a redação sempre foi um lugar onde tu sai dela e tu volta para ela. E sempre vai existir. Sempre. O jornalismo tem que estar na rua, tem que estar próximo do fato. O Escola estava jantando e foi ao fato. Se não foi, deve ter chegado depois mais repórteres lá, enfim, né, da TV, do jornal, das outras rádios, enfim, chegaram depois que o Escola estava lá. Mas assim, tu tem que sair da redação. A redação, então, não, a gente foi para casa fazer, beleza, mas a gente teve que sair da redação.
né? Isso faz parte do nosso emprego. Terremoto, eleições, conclave do Papa, essas coisas aí. Tudo que... Eleições americanas, esse eu não tenho. Posses. E estando em veículos hoje ainda tradicionais de comunicação, qual é a maior dificuldade hoje de se fazer o jornalismo? Não... Tu comentou, hoje a concorrência ela é muito fácil, né? Hoje não precisa ter jornalismo para atuar como jornalista na prática, né? Qual é a maior dificuldade hoje de se transformar dentro dos meios de comunicação? A maior dificuldade é a velha dificuldade. A maior dificuldade é quando o jornalismo é mal feito. Quando o jornalismo é mal feito, aí ele encontra dificuldade. Quando ele é bem feito, ele não encontra nenhuma dificuldade. O Jornal Nacional continua com a audiência, é o programa mais assistido do Brasil. Né? Ele tem que se adaptar, ele tem que ser entregue depois, as matérias têm que ser separadas, prever uma matéria depois, enfim, tudo isso aí, todo mundo sabe disso aí. Teve que mudar o cenário, teve que ser mais interativo. O William Bonner teve que ficar de pé, né? Enfim, tem que ser mais, né? Mais solto do que era antes, né? Agora, mais pessoalizado, né? O problema é que às vezes o jornalismo, assim como qualquer profissão, né? Dentista, engenheiro, arquiteto, pega o que tu quiser, é mal feito. Quando ele é mal feito, ele perde. Né? Isso foi uma coisa legal, nasceram alguns produtos de imprensa séria, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Nasceram, isso foi bom, foi legal para a internet. Agora, pode ver, os melhores veículos de comunicação, todos eles continuam vivos. Todos, pode pegar todos os tradicionais, todos mantêm. Tem críticas, tem coisa errada, é que as pessoas às vezes confundem duas coisas. Confundem uma opinião com jornalismo, certo? E às vezes ele é mal feito. Às vezes o G1, a RBS... faz errado. Foi mal feito aquele momento de jornalismo. É do jogo, faz parte. Mas a maior parte das vezes acerta. E quando ele acerta, tem audiência, tem atenção das pessoas. Tá tudo ali. Né? Depois eu posso pesquisar um outro cara para falar que eu gosto mais da opinião, porque as pessoas só procuram quem as pessoas concordam. Né? Ninguém vai atrás de alguma coisa que discorda, né? Que era uma coisa que a gente tentava fazer no Era Uma Vez Oeste. Olha, aqui você vai se incomodar. Né? Você vai achar uma opinião que você não concorda. Quem embora vai. Porque não era um programa de esquerda ou de direita. Que é ótimo. Né? Era um programa solto. Era um programa solto, livre, independente. Né? E talvez por isso tenha feito um público. O que as pessoas mais sentem falta é isso. Cara, eu não consigo encontrar um produto como Era Uma Vez Oeste. Que o Escola pensava de uma maneira, eu pensava do outro, a gente conversava e tava tudo certo. Discordava e tudo certo. E o Escola não era o cara de esquerda ou de direita. O Potter não era o cara de esquerda e direita, a mesma coisa do Marcão. A gente era livre. Aqui a gente concordava com a esquerda e discordava da esquerda. Aqui a gente concordava com a direita e discordava da direita. Aqui a gente via que a gente não era apaixonado por ninguém lá. Não tinha paixão por Lula, Bolsonaro, itens, democratas e republicanos, já que a gente falava muito de política americana lá. Ninguém era fã de ninguém lá, sabe? Quando o jornalismo é fã, aí ele é ruim. Quando ele é bem feito, quando o fato está sendo contado, com todos os lados, com uma procura, com humildade, com um trabalho de muita gente ao mesmo tempo, aí ele é imbatível. Inclusive para contar uma partida de futebol, que é entretenimento, né? Enfim, para qualquer outra coisa, ele é imbatível. Enfim, isso não muda. Então ele perde espaço e aí as pessoas vão para outro lugar quando ele é mal feito. Essa é a minha resposta. O Potter tocou num ponto muito importante. Credibilidade. Porque o que tu disse hoje vai se lembrar da manhã. Eu lembro que uma vez eu fui para o Chile fazer terremoto em 2010. Quando eu voltei, o Marcelo Heck me procurou. O Marcelo Heck, na época, era diretor de redação. Ele disse, parabéns pela cobertura. Só não te esqueça, tu é a última pauta que fez. Amanhã, se tu errar, vai ser lembrado pelo erro. Hoje está sendo parabenizado. Então, amanhã, se tu errar, vou lembrar que a escola errou. Não que tu fez uma cobertura terremoto. Hoje é um mundo muito difícil. Essa questão da polarização... a gente vive momentos muito difíceis, né? Começando pela política, mas já se alastrou para todos os níveis. Na verdade, até pode dizer que começou a nossa granalização, mas, Daniel, né? Assim, é uma coisa estranha, assim, acho que eu também já conversei isso com a escola, né? A gente, todos os dias da nossa vida, a gente lê uma crítica a gente, né? Quem se expõe é criticado, né? Quem se expõe num grande meio de comunicação é mais criticado, enfim. Eu não, na minha vida profissional, a polarização, ela virou quase que uma coisa engraçada. Quase virou uma anedota, assim, sabe? O problema é quando a vida pessoal é afetada com isso, sabe? Eu sou muito mais cuidadoso para dar opiniões perto de pessoas, né? Que eu gosto, porque eu sei que algumas coisas não vão ser legais, né? Porque a complexidade humana se perde quando há uma polarização.
Porque eu posso concordar e discordar de um político, eu posso, né, mudar de opinião. Eu posso olhar que naquela época realmente eu pensava isso, agora não penso mais, enfim. E essas complexidades humanas que são a gente, na real, na essência, se perderam. Né? Tu tem que estar numa gaveta, tu tem que estar ali, sabe? É muito difícil tu encontrar alguém completamente independente, sabe? Porque a pessoa independente, ela tá fora de uma bolha. Se ela tá fora de uma bolha, ela não consegue grana, ela não consegue amigos, ela meio que fica perdida. Ela fica num limbo. Deixa eu contar uma história, então. Faz muitos anos, uns 15 anos, tinha um amigo, tem ainda. Meu amigo era, fazer campanha com candidato, aí, passar bandeira na campanha e tal. Aí um dia, na atualidade, eu não sei porquê, falei com uma coisa lá, critiquei o partido dele. Ele veio me procurar e disse assim, cara, que tu fez isso? Eu, vamos fazer assim, pra gente continuar amigo, não vou mais ter contato. Não respeita a minha profissão, não dá pra gente ser amigo agora. Vamos deixar mais pra frente. É isso. Quando escolhe fazer jornalismo ou qualquer outra profissão, eu acho. Quando eu escolhi, em 94, decidi parar tudo, sabe? Preferência política, preferência clubística. Tem que abrir mão, tem que abdicar disso. Frase do Milor Fernandes, que eu copio aqui. Jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Esse livre. Esse era livre. Tem uma outra coisa que eu já disse aqui. O Churchill escreveu na biografia dele que se acordar num polo, tu vai se ver só gelo. Não sabe se é sul ou se é norte. É a mesma coisa para política, para clube. Entendeu? Se acordar num lugar, só viver gelo, mesma coisa. Não sabe se é norte ou sul. E essa polarização é a melhor figura de linguagem para polarização. O que eu acho pior, assim, eu repito, e é um bom exemplo o Churchill, né? O Churchill teve coisas fenomenais na vida dele e coisas horrorosas na vida dele. Ele errou em coisas patéticas, assim, bem sérias. Mas quando a população mais pensou, ele foi o líder que durante ele derrubar o nazismo, sem ele não derrubaria, né? Porque ele consegue unir a União Soviética e os Estados Unidos, enfim, claro, com 200 elementos mais complexos junto que ajudaram ele, né? Mas aí hoje tu encontra alguém que é completamente apaixonado pelo Churchill ou odeia o Churchill. Ninguém consegue parar um pouquinho, não só um pouquinho, vamos analisar friamente. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi um cara absurdamente importante, lutou contra o eixo do mal. Antes, tem opiniões dele patéticas, enfim, ele era, né, preconceituoso com alguns outros povos do mundo. Tipo assim, o Império Britânico foi muito difícil, muito sangrento, sabe? O Império Britânico foi pesado, sabe? Então, tu tá vendo que eu só dei frases, eu não entrei em nenhuma onda e já mostrei que que é a real, que é um ser muito complexo, Churchill. Então, na polarização, se tu ama ou odeia, acabou. Se tu ama o Churchill, tu esquece desse lado ruim dele. E se tu odeia ele, tu esquece que ele destruiu o nazismo. Sem um elemento como o Churchill no planeta Terra, sabe, o nazismo talvez não tivesse sido destruído. A gente teria um outro mundo hoje. Foi o Churchill que trouxe os Estados Unidos para a guerra, né? Os Estados Unidos não queriam entrar. O Roosevelt não queria entrar. O Churchill trouxe com a lábia dele, mas aí aconteceu o Pearl Harbor, aconteceu aquela frota americana que estava indo deixar armamento para os aliados e é destruído por um submarino alemão. Quando aconteceu o Pearl Harbor, o Roosevelt já tinha decidido entrar na guerra. Aí a gota da água foi Pearl Harbor. Não, eu sempre comento, sempre falo, os extremos, eles são, tanto para a esquerda quanto para a direita, eles são iguais. Eles são iguais. Tipo, a régua, ela chega a fazer a curvatura que se encontram, né? Só muda a cor da camiseta. O time a qual tu está torcendo, porque os resultados para a população são os mesmos. Tudo termina numa ditadura, tudo termina num povo sofrido, né? E o povo sofrendo as consequências das atitudes de tiranos. Olha o que está acontecendo na Rússia agora. Esse dia eu estava vendo uma matéria, tem uma coisa interessante no mundo acontecendo que a gente não nota, tá? A gente acha que o mundo é democrático, né? A gente olha para o mundo e diz, tem mais democracia, né? O mundo tem 2 democracias a mais do que autocracias. 2. 70% da população mundial é governada por autocracias. Porque China e Índia estão ali, então aí tu já tem
4 bilhões de pessoas, claro que colabora, mas Rússia. assim, são 81 a 79, 81 a 78 países democráticos e é uma diferença mínima. baixa, né? Vamos lá, meio a meio. Metade das nações são democracias e metade das nações, e a outra metade é autocracia. Deixa eu contar uma história, então. Em 2002, eu estava fazendo mestrado na Inglaterra e tinha um colega meu chinês. Daí eu disse, me conta detalhes da massacre da praça da Paz Celestial. Ele, o que é isso? Chinês. Eu disse, tu não sabe? Não. Então, o que era? Governo censurando, ditadura, censurando a informação pro cara. E eu, brasileiro, tive que explicar para ele, massacre da Paz Celestial aconteceu assim, não sabe quantas pessoas morreram. Sério, não sabia disso. Chinês. O governo, ele conta a história que ele quer que seja visto, né? Esse é o resultado. E com isso tudo, voltando um pouquinho para a questão da parte do jornalismo, mas a questão, hoje um termo muito em alta. Eu lembro em 2018, quando começou a surgir ele, todo mundo achou que seria algo banal, mas que é a questão das fake news. Como é que tu enxergam a questão das fake news hoje e o jornalismo sério para combatê-las? Qual é o caminho para conseguir avançar nisso? Eu acho que é fundamental. Uma vez, quando eu comecei, ela assim, tu recebe uma pauta, hoje tu vai lá, entrevista não sei quem. Hoje é o seguinte, estão falando que isso é verdade ou não. Aí tem que ir lá desmistificar, dizer se é verdade ou não. Fato ou fake. É isso. Eu acho eu particularmente, às vezes recebo a informação chocante, né? Morreu tal pessoa, ou prenderam tal pessoa. Eu sempre digo assim, Eu já puxo o que comentou antes, né? Que se alguma jogou, coisa se não é os grupos tradicionais, G1, Terra, UOL, qualquer Isso for, aí. se não é eles anunciando, já fica com o pé atrás, né? Mas estando dentro de uma redação, qual é que é porque às vezes eu disse a mentira, ela é a quebra da confiança. E para conseguir resgatar isso? o que mais tem hoje é mentira. Né? A gente mentiu muito na história da humanidade, né? Só que agora a gente organizou isso em maneira de notícia, em formato de notícia, né? Eu lembro que eu li uma vez uma pesquisa sobre fake news em cada política, especificamente sobre política. Sempre e ela... existiu. Sim. Documental apócrifo. O que era? Documental apócrifo. Fake news. É isso aí. O que acontece é o seguinte, é que ela muito mais alimenta do que muda uma opinião. Né? Tipo assim, ela muito mais alimenta a bolha que ela já está. Né? Vamos lá, eu estou numa bolha bolsonarista, então tem fake news sobre o Lula. Né? E vice-versa. Então a fake news muito mais alimenta a pessoa para ter mais certeza ainda que ela odeia o Lula ou o Bolsonaro do que ela pega alguém desprevenido. O problema são fake news linkadas a coisas maiores, assim. Quando eu cito assim, maior é tipo assim, sei lá, vacina. Agora teve uma interessante que atrapalhou bastante coisa. Dengue. Né, alguma coisa sobre dengue, enfim, sabe? São coisas onde tu não tem um espectro político ali por trás, mas aí as pessoas vão inventando coisas. Não, ninguém... Essa história de potinho com água é mentira, sabe? Enfim, a gente está entrando numa nova fase, que é a fase, né, de vídeo e áudio, né? De pessoas reais fazendo outra coisa, chegada, enfim, né? Que vai ser perigoso. A gente tem várias eleições esse ano, já começaram as eleições esse ano, aliás. A gente vai ter eleição americana, onde nós vamos poder observar muito isso, se é o Biden ou o Trump mesmo que estão falando aquilo, ou naquele vídeo, né? O áudio é perfeito, né? Já é incrivelmente perfeito. Enfim, mas eu acho que de tanto texto as pessoas vão entender assim como é que é, né? Tem um amigo meu que diz que a gente não vai mais acreditar em nada que é online. Sabe? É online, não sei. Não sei se é verdade. E às vezes, tu pode até defender a pessoa que tu ama, né? A pessoa que tu ama, o político que tu ama, daqui a pouco falou uma bobagem real, tu fala, não, isso é mentira. Isso é deepfake. Não é ele. Né? Pode ser o contrário, é o contrário. O que a gente tá vivendo é o que eu falo lá em 1000, professor americano diz que é grande transição. É quase como um elástico, assim. A gente puxou, está... Agora vai voltar aos pouquinhos. Enquanto isso, a gente tem que saber adaptar a isso.
Adaptação. Puxando um paralelo com o Potter em entrevista, para a inteligência artificial, especialmente como tu comentou, ela vai ser a salvação ou a maldição da desinformação? Como qualquer invenção do planeta Terra, ela vai ser as duas coisas. Absolutamente tudo. Microfone. Certo? Microfone. O microfone serviu para... Churchill fazer o discurso na BBC. Martin Luther King, enfim. E também serviu para o Hitler. Para o Tá ódio ali dele. pros dois, é só tu saber usar. Martelo. Tem gente que mata com martelo, né? Tem gente que constrói casa. Né? A inteligência artificial que já está por aí, já está sendo aprimorada, enfim, ela já rola na nossa vida diária e a gente não nota, vai ser a mesma coisa. A gente vai usar ela pro mal e ruim. Isso não tem que fazer. O que a gente tem que fazer, aprimorar as maneiras ou de brecar isso mais rapidamente ou de punir quem faz isso. Não inventaram nada melhor do que a punição, né? De afastar da sociedade por um tempo, ou ter uma multa pesada, enfim, né? Se descobrir isso, né? Os caras dizem que o antidoping está sempre atrás do doping, né? Tem uma lógica aí, né? A gente está sempre atrás da humanidade, a humanidade está sempre atrás a lei está sempre atrás do que está acontecendo. Sempre vai ter um esperto que vai inventar um novo crime que ninguém conhece, esse crime vai começar a acontecer e a lei vai ter que ser feita para tentar pegar esse cara. Né? A gente está sempre correndo atrás. Com qualquer invenção, mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, assim, área médica, inteligência artificial é espetacular. Absolutamente espetacular. Vamos lá, não é assim, mas faz de conta que toda a informação sobre uma doença está dentro de uma cápsula, né? Tudo que já aconteceu no mundo, todos os cases do mundo, e aí tu joga ali dentro e pergunta, o que eu faço? Olha, tu tem milhões de casos ali, onde testaram milhões de situações, e a que mais deu certo é essa. Tu tem essa resposta em 0,1 segundo. Né? Os médicos se conversam muito, né? O que é conversar muito? É trocar ideia. Trocar ideia a máquina pode fazer. Tu vai lá, teve um caso de Alzheimer, eu fiz isso. Deu certo isso, não deu certo isso. Largou pra máquina. Na hora que tu pergunta para a máquina sobre como tratar o Alzheimer, ela teve milhões de pesquisas já feitas, coisas realizadas. Enfim, é só um alimento para isso, né? Então tu só consegue enxergar coisa boa. Mas vamos lá. Se eu vou tirar empregos com a inteligência artificial, na área da medicina talvez seja ruim para a parte psicológica. Eu vou ter um exército, talvez, de desempregados. E como é que eu lido com eles, né? Como é que eu trato a saúde mental de quem está desempregado, que perdeu emprego para isso? Mas a tecnologia também, a revolução industrial, botou um monte de gente na rua. Enfim, então sempre aconteceu isso, sabe? Eu não sou otimista, eu sou realista. No sentido de... A gente tem que avaliar as coisas com esse viés, assim, de novo, desapaixonado, mas como coisas boas e ruins. O que parece pintar é que pela primeira vez na história a gente vai ter um turning point, assim, de uma virada onde a tecnologia é muito grande. E aí, cara, quem tem certeza sobre isso vai errar. Eu vi esses dias tem um debate interessante, né? Que na verdade, como tu disse, ao longo dos anos vai tendo esses processos de informatização, de mudanças, de crescimento, especialmente da tecnologia. A grande industrialização ela já trouxe isso há 200 anos atrás, 300 anos atrás, e isso já é escancarado. Né? Revolução industrial, sim. século XIX. 19, isso. Imagina. E então a gente segue repetindo essas frases, as teorias até hoje, né? Esse medo de que vai acabar com alguma área. E especialmente eu vi, se não me engano, a questão dos dubladores, né? Da Paramount, né? Eles estavam fazendo manifestações, protestando para que não se tivesse, né? Mas é um caminho sem volta, né? E é uma questão... Que nem Uber. O bom servidor, ele vai ter emprego sempre. E a gente tem que estar sempre aberto para fazer essa... É que tem destruições de um meio, né? Não interessava se tu era a melhor locadora da cidade. Ela fechou. Sacou? Não interessa se tu é o melhor dublador do Brasil. Se a voz do Tom Cruise vier em português, sendo a voz do Tom Cruise, acabou. Sabe? Não tem o que fazer. Essa profissão vai acabar. É triste falar isso, sim. A gente assiste muito mais filmes dublados do que legendados. Não a gente aqui, enfim. É muito mais sucesso o filme dublado do que o legendado. Né? As pessoas assistem mais, procuram mais nos canais a cabo o filme dublado. Vai ser assim. A Scarlett Johansson vai falar com a voz da Scarlett Johansson. Sabe? O que tu vai fazer? Já vem ali pronto. É um caminho sem volta. E tá aí pra... Vou ter que rapidamente lembrar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Por favor, né? A Pescari, nosso grande patrocinador aqui de Porto Alegre, com 2 lojas, uma na Zona Norte, na Ada Mascarenhas 221 e uma na Zona Sul, na Avenida Cavalhada 2532. Pescari, leve a vida mais leve. Eles que têm uma variedade enorme de filés, peixes, polvos, camarões, vieiras e muito mais, além dos cortes de aves exóticas e ovinos.
procurem eles presencialmente ou pelas redes sociais, que eles vão estar, sem dúvida, encaminhando os belíssimos produtos deles. Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. E a kombucha, Vitae Kombucha, nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia, uva branca, abacaxi, hortelã e detox. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitae Kombucha. Potter, agora fazendo uma virada um pouquinho na nossa conversa, puxar um pouco mais para o lado teu pessoal. Tua chegada na Atlântida, como é que foi todo esse processo? Sempre sonhou em estar na rádio? Sempre foi uma vontade, um sonho? Eu caí por acaso, cara. Eu na real, só fui para Atlântida porque eu fiz estágio na Gaúcha. Algumas vagas abriram de estágio. O Rafael Sequim foi o primeiro a ser chamado lá da nossa turma na Gaúcha, pelo André Machado, era ele que selecionava os estagiários, que a gente ficava num lugar que não existe mais, que é uma rádio escuta. A gente ficava numa salinha escutando as outras rádios, vendo TVs para ver se passava alguma coisa da redação ou não, né? Aí eu passei 2 anos como estagiário, me formei, não tinha vaga, não fiquei na Gaúcha, fiquei 6 meses empregado. Nesses 6 meses de emprego tinha uma ação das lojas Colombo no esporte, que eu ia todo domingo na Gaúcha tocar isso lá. Eu era o responsável por isso. E aí eu não perdi o contato com a Gaúcha e abri uma vaga na Atlântida e eu entrei. Então não esperava, assim, na real. Eu não esperava rádio. Quando eu fiz jornalismo, eu pensei que eu ia escrever em revista, em jornal, enfim, essa era a minha vontade. E o rádio apareceu. Apareceu porque eu fiz estágio em rádio, enfim. Aí quando eu fui contratado pela Atlântida, 6 meses depois da minha demissão, enfim, desculpa. Eu me formei em julho de 2002 e entrei na rádio em novembro de 2002. Quando eu me formei na faculdade, acabou meu estágio, por óbvio, né? Então eu fiquei esse tempo indo só domingos à Gaúcha, mas uma coisa contratado por fora, não tinha nada a ver com a RBS. E aí quando eu entrei na Atlântida, eu já entrei no primeiro dia falando no ar. Tinha que dar notícias do mundo pop no ar. Então, cara, foi uma coisa, de alguma maneira, uma coisa completamente inesperada na minha carreira, né? E aí, cara, como todo mundo, né? Enfim, tu começa a se apaixonar por rádio, por microfone, tu tá sentindo esse gostinho agora, né? Enfim, né? É uma cachaça maravilhosa. E então, nunca mais me afastei, mas ao mesmo tempo também eu fui pra TV, na época TV Com, depois teve o Patrola da RBS TV, hoje em dia todo mundo é TV, todo mundo é rádio, todo mundo é tudo ao mesmo tempo, né? Enfim. Esse é um ponto interessante, porque a gente comentou o nosso último convidado, que vai ao ar daqui a alguns dias também, o Pedro, né? A gente estava conversando com ele justamente essa questão de a rádio, as pessoas conhecerem... Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, isso, Pedrão. A gente conhecer a voz, mas não conhecer o rosto. Mas tu é uma figura, até uma das pioneiras aqui no estado, já desde o início, né? Muito aparecendo também na televisão. Né? Compartilhando essa... eu apareci TV primeiro Com, na né? TV do que a rádio começou a colocar câmeras lá, né? Quem colocou câmeras na Atlântida foi o Piangers, enfim, e a Atlântida muito cedo pegou isso, né? E aí o programa começou a virar, o Pretinho, no caso, começou a virar um programa também de YouTube, né? E as pessoas que pegavam o programa para elas. A gente passava, elas salvavam e elas editavam, faziam os cortes, né? Que hoje estão na moda, enfim. O Barreto, que é um cara que trabalha hoje com a gente no Caixa Preta, foi o cara... minha cidade lá. Foi o cara que organizou isso aí. Ele que por conta própria começou a fazer o canal do Pretinho Básico. Né? Imagina só, né? Independente, né? As pessoas faziam o que bem entendiam, né? Então, cara, é isso assim, na real, assim, sabe? Foi uma coisa um caminho meio óbvio, né? E a Atlântida, ela foi pioneira nesse sentido das câmeras, né? De mostrar o bastidor, aquilo que a gente comentou. Hoje, a gente não existe quase que tu falar sem enxergar. As pessoas querem ter esse contato, né? Ter essa pessoalização. Isso. Né? E a Atlântida foi pioneira nesse sentido mesmo. O Piangers, né? Na RBS eu tenho certeza absoluta. A câmera na Atlântida foi primeiro que a Jovem Pan, que é a maior rede de rádios, né, de entretenimento do Brasil. Enfim, a gente chegou primeiro. Nisso a gente chegou primeiro. Por quê? Porque tinha uma mente privilegiada, ágil, ligada à tecnologia, que era o Marcos Piangers, né? A importância de rádio, de empresas contratar pessoas, né, com capacidade. E aí eu lembro que o Fetter no primeiro falou assim, mas vai acabar com o mistério, né, que é importante da rádio. Aí no primeiro dia o Fetter não quis a câmera na frente dele, segunda semana já estava com a câmera virada para ele, enfim, era meio que inevitável. E hoje é natural. Né? Hoje os estúdios de rádio mudaram, né? A RBS vai passar agora por uma reforma para mudar o estúdio da Gaúcha por causa disso, porque tem que ser um programa também de TV, né? Programa de TV que a gente brinca, né? Enfim, um programa onde cada vez mais eu recebo fotos da galera escutando, né? Assistindo Sala de Redação. Sim. Assistindo o Timeline. As pessoas botam no Smart TV. Tem o YouTube ali que já vem com a TV, né? Aí tu liga o YouTube, bota Sala de Redação, tá aí. Eu com o Bola é assim.
né? Deixo rolando, coloco seja às vezes é o computador, às vezes é o tablet, às vezes é a televisão que estiver mais próximo, tem que ter aquele contato. É difícil só na escuta, né? É muito difícil alguém que protege, né? Só isso, né? O The Daily do New York Times é só áudio. Só áudio. O podcast. Uhum. Que é um dos mais escutados do mundo, né? Sim. E perdão. Eu ia falar sobre Casa Branca. Não, Por que puxa, Casa né? Branca? Casa- Sabem? Por que a Casa Blanca é Casa Blanca? É. Porque, vou explicar, no século XIX, Casa Branca era de madeira e pedras. Era marrom. Aí teve uma invasão, botaram fogo, aí não tinha tinta para reparar. Aí tinha uma tinta branca. Não acredito. Sim. Aí pintaram a Casa Branca e até hoje é Casa Branca. Não, ficou. e é Casa Blanca em espanhol, né? Casablanca. Casa Branca. Não é, né, quer dizer, a gente chama de Sim. Casa Branca, a gente traduz, né? Uhum. Porque é White House, enfim, né? A gente pegou do espanhol. Sim. E ficou, e se eternizou, né? Hoje é um grande símbolo. Outra é caixa de Pandora ou jarra de Pandora? A gente fala caixa, né? Caixa. Caixa. Mas o do grego é jarra de Pandora. Alguém traduziu erroneamente e até hoje incorporou, então a gente chama de caixa de Pandora. Só que o grego é jarra de Pandora. Que loucura. Escola Como é que se faz conhecimento isso? puro, Como é que eu né? aprendi isso? Ele lê todo dia. Lendo. Essa história de caixa de Pandora, eu li no livro do Alexandre o Grande. Da... Como é que é o nome dela? Não, um homem. Um A homem. francês. É. Francês. Não é da Mari Renault? Não, Marrenault. Não. Jarra de Pandora. Mary maravilha. Renault, acho que é o nome dela. Enfim, Mari, não lembro. Que loucura. Potter, e o pretinho? O que ele representa pra ti na tua vida? Tudo inútil. Né? Não, mas é mais do que necessária. Pra gente, todo conhecimento é válido e necessário, né? Cara, o Pretinho é o programa mais importante da minha vida, né? O programa que mudou a minha vida. Fiquei 15 anos lá, trabalhei com pessoas absolutamente espetaculares, de valências incríveis, né? Trabalhei com super comunicadores, né? De um monte de coisa, pessoas que fora do ar também tinham muito talentos, né? Imagina, eu trabalhei num Pretinho com o Fetter, com o Maurício Amaral, com o KG, com o Pedrão, com o Arthur, com o Duda Garbi, com o Pianges, com o Mr. P, com o Davi Coimbra, com a Rodai, com o Neto Fagundes, com o Cris Pereira. Talentos novos, tipo Nego Di, né? Gente de microfone, né? Certamente eu esqueci de alguém, né? Certamente passou por alguém que agora eu esqueci aqui. Conta a história do extintor de incêndio do Arthur. Né? Onde os limites, né? Claro, o Pretinho sempre foi um programa para fazer as pessoas felizes, né? O que a gente ouviu de pessoas que saíram de depressão por causa do Pretinho não é brincadeira, assim, tô falando sério. Foram centenas de pessoas que mandaram e-mail, encontrava a gente, quando a gente começou a circular em baladas e depois no teatro, depois no stand-up do Pretinho, sempre vinha alguém, cara, vocês me tiraram do fosso. Eu tava no fosso, tipo assim, tentativa de suicídio. E o programa começou a me salvar, comecei a rir. Tu é o Poteiro Rádio, né? Poteiro Rádio. É loucura, né? Enfim. E na época, até no início, óbvio, sem ainda o vídeo, né? Não, já a força e tem uma coisa assim que é o seguinte, tá? Todo comunicador assim de uma longa data, né? Ele tem um hit, né? Não necessariamente ele participa de um hit ou ele faz um hit. E aí tu entende quando um programa é muito grande, né? Ou quando a rádio é muito grande. Pois a Gaúcha, naturalmente, a Gaúcha vai te colocar, vai ser um hit, né? Porque ela é muito grande. Tu vai ser falado, tu vai ser xingado, tu vai ser amado, né? Tu vai ser provocado, tu vai ter que entender aquela responsabilidade. E eu, como sempre trabalhei no entretenimento, eu não tinha vivido isso aí. Sabe? Quando eu entrei no Pretinho e começou a acontecer, eu vi o que era um hit. Sabe? O que é viver coisas que tu nunca pensou que é viver. Quando tu... perdão. Mas a história do extintor do... A história do extintor. Esqueci. Né? E esses limites eram, tipo assim, né? Enfim, o Arthur levou uma mijada, né? O Arthur levou uma mijada. O vídeo é maravilhoso. Quem tá assistindo a gente aqui pode procurar lá, enfim. Uma loucura, porque também era alimentado ter loucura. Tu não cria coisas de humor. O humor sempre tá um passo à frente. O humor tem que estar, né? Enfim, e ele vai se readequando, ele vai ficando politicamente correto aqui, eu não coloco nenhum tom para a expressão, enfim, né? Ele vai entendendo até onde ele pode pisar,
E o mas Pretinho ele sempre tá na soube frente. Perdão. Mas o Pretinho sempre soube fazer essa transição, né? Ele apanhou bastante, né? O Pretinho tem coisas... Os caras perguntam, você não quer apagar uma piada tua? Eu assim, cara, eu não quero. Eu quero que as pessoas entendam que eu era assim e agora eu sou assim. O nome disso é evolução. É isso aí. Né? E Enfim, quando tu eu nunca apaguei nada. E O extintor. O extintor, o Arthur, um dia, numa pegadinha com os guris, no programa das 6, que geralmente era mais leve, uma época foi liberado cerveja pra gente, então certamente os guris tinham bebido, eu não tava no programa, né? Enfim, eu lembro da mijada no outro dia, o grupo de WhatsApp, assim, sabe? E o Arthur achou que ia ser legal, pegar um extintor ali fora e abrir o extintor, né? O que é uma irresponsabilidade geral, né? Porque se tem um incêndio na rádio naquele dia, aquele extintor tá fora de combate. Né? Só que, cara, os guris não conseguiam respirar. Era um ambiente pequeno. Né? E claro que hoje é uma coisa engraçada. Mas teve uma consequência ali, né? Ali, lembro que contaram na época que quando apertou o extintor, tinha na mesa de áudio pó branco incrustado na mesa. Um estúdio de uma rádio com uma Atlântida é muito caro, né? Claro. E podia sofrer algum dano, né? Enfim. Mas, o que sobrou hoje? O vídeo. A história é engraçada, né? Enfim, O vídeo pra tu no final das contas é isso aí. Ele levou uma mijada, levou um gancho, né? Eu digo interno ali, né? Claro. Enfim, Necessário, mas sobrou. né? A história sobrou. O momento é engraçado. Né? Outra O Baldaço tava no programa, né? O Baldaço, de vez em quando, participava dos Pretinhos, tava lá dentro, assim. A reação dos guris é inacreditável. O programa parou. Parou. Porque a imagem. A imagem. A imagem eterniza, né? Tem outra imagem maravilhosa que é tu pulando do palco. Conta. Um moche em Chapecó. Aquilo é. Eu até achei que era num Planeta Atlântida. Não, é o Não. Pretinho. Chapecó. Aquilo era a balada do Pretinho em Chapecó, dentro da Uno Chapecó. E aí eu sempre me jogava na plateia. E a plateia sempre me pegava, porque era a galinhagem da balada do Pretinho. Sim. Né? Porque era uma hora que tava tocando Blur, né? A música Song 2, aquela. Uhul! E eu pego, tá de novo aqui, eu vou e ninguém me segura. E aí o que aconteceria? Seria uma história só nossa. Só nossa, né? Nossa que viveu aquilo ali. Só que tinha o cara do pós-venda do evento, que estava exatamente em cima do palco, no melhor ângulo possível, fazendo uma imagem de 1 minuto do Pretinho. Ele queria pegar ali a imagem, né? Tipo assim, né? Pra montar depois um vídeo. Olha, o dia da Uno Chapecó foi assim, blá blá blá. Porque é quando a universidade abre. A universidade abre para pessoas de segundo grau ir lá. Sim. Então era um público muito mais jovem que estava ali na frente, né? Não era a galera da balada do Pretinho que saiu de casa para ver a balada. A galera estava nessa tarde e de repente o Pretinho começou a brincar. Então tinha uns ali que nem sabiam que era um programa de rádio, sabe? Enfim, aí eu tirei e a galera fez assim, ó. O que esse cara tá passando aqui pra mim, né? E eu implodo no meio da galera. Né? Porque era alto, né? Esse vídeo é maravilhoso, cara. Esse vídeo. Não, aquilo ali é sensacional. acho É o que meu maior vídeo, né? É o meu maior hit. Hoje a gente dá risada. Nossa, Mas na época eles Não, mas a escola, na real, é o seguinte, eu acho que isso aí sempre foi uma anedota pra gente, assim. Né? Eu caí em cima das pessoas, né? Algumas pessoas se afastam, mas eu caí em cima delas. Eu chego a machucar uma menina, assim, bater na menina. Não aconteceu nada demais com ela. Mas foi muito engraçado. Cara, o Pretinho ele tem histórias sensacionais e momentos únicos nesses. Agora já são 17 anos, mas tu nele 15, né? Mas quando tu desde o início, quando é que tu percebe tem algum momento que tu diz agora a gente estourou, agora a gente furou a bolha? Cara, com 2 meses, assim, com 1 mês ele começou a galopar no Ibope das rádios, assim, foi uma coisa incrível, assim, sabe? Enfim, eu acho que a gente notou isso rapidamente, assim, sabe? Porque nós temos uma vida absolutamente normal, né? Tu vai no supermercado, tu vai num lugar, É o tu ser vai no humano, shopping, né? tu vai no cinema, e tu começa a ver que as pessoas estão falando, sabe? E elas até falavam de alguns outros programas que a gente fazia, mas esse aí a gente sentiu a diferença, assim, sabe? Tu nota isso rápido, sabe? Quando as coisas meio que explodem, assim. Vou pegar sei lá, pergunta pros guris do Podpah, um dos maiores podcasts do Brasil. Tipo assim, eles viram celebridades, né? Né? Enfim, naturalmente Flow. eles viram. Flow. Ravinha Basso Rafinha. trabalhou conosco na RBS. O Flow recebeu o Lula e o Bolsonaro. É. Né? Enfim, isso é inimaginável, né? Inimaginável que isso aconteceria. 2 presidenciáveis. Aliás, o atual presidente e o Os dois, o candidato que tinha sido presidente, enfim, né? Eles precisaram ir no Flow. Porque senão eles estavam fora da bolha. Eles estavam fora do debate. Romper alguma coisa por ali, né? Enfim, isso aconteceu com a comunicação. Então eles notaram que o Flow cresceu, né? E que o Flow realmente rolou. A gente notou isso no Pretinho, de um outro jeito, né? Enfim, né?
A resposta era meio imediata, assim. Mas eu lembro do elemento que era o Ibope crescendo. Porque o Ibope de rádios aqui em Porto Alegre é o seguinte, sai o Ibope do mês que mostra o que as pessoas escutaram nos últimos 3 meses. Então, em 3 meses, assim, o Pretinho subiu muito, sabe? E aí a gente começou a notar na rua, enfim, em eventos, sabe? Outra, como é que tu entrou no Timeline? O Timeline, conta a regra, foi uma invenção do Ciro Martins e do Nelson Sirotsky, porque o Lauro estava querendo se aposentar, querendo sair, né? Eu não sei se tu participou disso, Escola das Conversas, né? Enfim, eu não sei exatamente, nunca ninguém me disse quem montou o time, quem escolheu as pessoas, não tem assim o dono, assim, sabe? Porque como o Escola também era um dos chefes de jornalismo, acho que isso foi discutido lá dentro, assim, sabe? Imagino que a ideia, tu pode contar melhor que eu, a ideia era juntar um cara do entretenimento com uma guria que estava em Brasília e falava de política com o principal colunista da RBS. Né? E todo mundo tinha que se encontrar meio que no centro, né? Cada um tinha que sair da sua bolha ali e se encontrar no centro. Então todo mundo teve que equilibrar alguma coisa. Ali foi um ponto de divisor de águas. Que a gente começou a reunir um cara de entretenimento, a Kelly, que era do jornalismo, uma figura diferente, e o cara da Zero Hora. Então é tudo ali, Gaúcha, Atlântida e Zero Hora. Um ponto diferente de tudo que vinha Não, sendo e foi feito. difícil no começo, cara. Furar a bolha de um horário nobre de 29 anos. Do Lauro, né? 29 anos, né? No ar. Polêmica. O polêmica, sabe? Tipo assim, E ele era muito forte, assim, principalmente pegar um público muito tradicional, os né? maiores comunicadores da história desse estado, né? Eu sei que é isso, porque eu sucedi o Lazia, nunca achei a porta. Não gostei, pô. Aí, 28 anos, sabe, as pessoas sentem saudade. O que tu apanhou e eu apanhei, hein? Nesse começo. Nossa Senhora. As pessoas são muito saudosistas, né? Muito. Elas querem mudança, mas são receosas para mudança. Ele era um programa novo, eu era mesmo, só que eu mudei tudo, trilha, nada contra, tudo que veio. A fórmula anterior veio vencedora. Eu mudei trilha, mudei tipo de entrevista. Se tu teve que colocar a tua linguagem aí, né? Minha linguagem, é isso. O Tamerá não foi isso aí, né? Eu entrei pra fazer o polêmica. Não, ele é A gente entrou pra fazer uma coisa nova, enfim, né? 6 meses, assim, apanhando diariamente. O programa ia pro ar, entra esse bobalhão, esse Potter. Porque eu ancorava o programa, né? Imagina, sai do Lauro pro Potter. Você tem razão, né? Na real, né? Mas o programa foi crescendo, achando um jeito dele de fazer, né? Enfim, né? O Escola participou muito dessas conversas, assim, tá? E aí hoje? Não, hoje foi muito grande entrevista, vamos tentar uma entrevista diferente, mas não vamos se afastar da política, ao mesmo tempo também falar de entretenimento, sabe? Eu acho que hoje o programa com quase 10 anos, né? Ele tem um jeito de fazer dele, né? Enfim, achou um jeito de fazer. Ele tem um formato único que acho que acabou cativando, né? Um público acabou se acostumando com a mudança e acho que ela foi necessária, né? O Timeline atraiu um público que a gente não tinha. Quer dizer, tinha, mas o cara não prestava na edição, né? Hoje é... Porque Sucesso, tinha pautas que a Gaúcha não tratava muito. Assim. Tipo entrevista com o Faustão, Galvão Bueno, essas celebridades aí. Elas não tinham o que falar, porque a Gaúcha sempre entrevistava quem tinha a ver com algum tipo de notícia, né? E a gente começou a abrir esse leque, assim. E é engraçado porque hoje os grandes programas da internet brasileira são de entrevista. Sim. Todos eles entrevistam alguém. Eu falei Flow entrevista, o Podpah entrevista, tu vai pegar todos. Eu falei de divisor de águas, né? Mas a história real é a seguinte. O Moisés não dividiu o mar. Ele esperou a maré baixar e aí fez a população que estava fugindo do Moisés. Isso também li no livro. Ou seja... Se incorporou o divisor de águas. Parece que o cara abriu o mar. Não é isso. Ele baixou. Quando baixou a maré, que batia no joelho, ele ele incentivou as pessoas a cruzarem o Mar Vermelho. Tudo... Senão o Ramsés tá vindo atrás. Ia matar todo mundo. Sim. Não, a gente tem que saber fazer as leituras corretas. A Bíblia, trazendo esse ponto, né, ela já te dá histórias milenares e ela já tá ali, né? Só saber fazer as leituras e traduzir, né? Pros dias de hoje. Se tu pudesse fazer tua seleção do Pretinho, tu conseguiria fazer? Tu e mais 5? Que teriam sido de todos os tempos aí. Difícil, cara. Deixar... Não, assim, tem... Eu acho que o Fetter, obviamente, tá, né? Pelo talento que ele tem de lidar com
pessoas diferentes. Ele bota o talento de uma pessoa muito para cima e muito em evidência, assim. Eu acho que o Fetter é uma pessoa, certamente. Eu acho que o Piangers, assim, pela renovação, assim, pelo jeito dele, também por esse trabalho de transformar o Pretinho num produto maior do que ele era, entra. O Maurício era o cara que segurava o... Assim, às vezes a gente saía muito de um roteiro, ele era o cara que organizava, assim, sabe? Que sabia o que o público gostava, sabe? Eu acho que ele também tem que entrar. O Pedro Esmanioto criou um personagem gigante, né? O Alcemar, né, cara? Isso é um absurdo, né? Ele trocou de nome, é outro que é mais fácil assinar como Alcemar do que Pedro já. É muito difícil. E aí sobrou uma vaga aí pro Arthur, pro Porã, pro Duda Garbi, né? Para todas as estrelas móveis, né? O Neto, imagina o Neto, talento dele de contar piada, o Davi, que participou, o Peninha participou, esqueci de falar aquela hora, né? A Rodaica, enfim, cara, sei lá, deixa aberto. Boa, né? Deixa que as pessoas botem alguém aí, né? O Porã é o cara do jogo, né? A bola passa muito pelo Porã. Né? Os guris eram muito mais de explosão, do punch, né? Só que tinha um jogo assim que ele tinha que ser jogado. E o Porã é muito bom disso, então é meio que essencial. Número 8, tu precisa desse cara, sabe? Cara, é muita gente boa, é difícil de montar assim. Tu sente saudade do Pretinho? Claro que sim. Sinto saudade de tudo que eu fiz, assim, sabe? Do Patrola, da TV Com, era uma delícia fazer TV Com, né, cara? A gente vai ficando velho e saudoso, né, cara? Mas ao mesmo tempo também tu sabe que tem momentos que tem que sair, né? Foi uma escolha minha sair do Pretinho, uma escolha minha sair do Bola. Né? As coisas vão acontecendo, né? Às vezes por força maior alguma coisa acontece, enfim. Mas eu sinto muita saudade, assim. A Globo pediu de volta 1 ano antes a manhã inteira de sábado de manhã, né? Por isso que o Patrulha acabou e tudo que tinha de manhã ali acabou no Brasil inteiro, né? Que era uma programação liberada para outras, para as emissoras da Globo, as regionais fazerem, né? Eu acho que isso passa, cara. Eu acho que... E é bom, assim, ter um final. Eu acho que é legal ter um momento que tu, beleza, obrigado. No auge? Às vezes do auge, às vezes não, né? Enfim, né? Eu fiquei bastante tempo no Pretinho, 15 anos, né? Eu acho que só o Fetter tá mais tempo que eu, porque o Porã também saiu um tempo pra tocar o Unicinos, né? E, cara, beleza, faz parte. Eu acho que essa dança é assim, ela tem um final, né? Tu sempre soube fazer essas transições, acho que de maneira ímpar. Agora teve também o Bola e a Atlântida em si, né? Tu sempre soube esse momento, é algo teu, assim, ou... Eu acho que parte de mim, mas também parte da empresa, né? Quando é a empresa, entender que, cara, faz parte do processo, assim, sabe? Porque se tu tem chefes sagazes... É que não era mais porque eu não... Por exemplo, o caso do Bola agora, tá? Eu adoro fazer bola, né? Enfim. É que eu, cara, tava perdendo meus filhos, né? Saí de casa os 2 dormindo. Voltava pra casa os 2 indo dormir. Não, parou. Algum problema? Parou a palhaçada. Por aparecer, tem alguma coisa aqui, enfim, eu teria que tomar uma decisão, sabe? A empresa trabalhou junto, enfim, né? Tem uma lógica da Gaúcha ser mais a minha casa hoje, né? Eu vou fazer 45 anos daqui uns dias, enfim, né? Eu combino mais com a Gaúcha do que com a Atlântida. A Atlântida sempre teve um frescor, uma energia, sabe? Que não quer dizer que uma pessoa mais velha não tenha, né? Enfim, é que eu também faço outras coisas ali, sabe? Então eu tive que optar. Então foi uma coisa bem pensada, assim, sabe? Não é uma coisa parou. Enfim, eu tava bem no Bola, tava tudo certo no Bola. Eu tava ali trabalhando diariamente, sabe? Mas ao mesmo tempo, 3 horas de futebol por dia, porra, né? Vamos dar uma diminuída aí, sabe? Foi um caminho meio natural. E eu tô indo pra casa, cara. Hoje. E lá em casa não é uma paz. Hoje um não quis almoçar. Sabe como é que é, né? Tipo, eu não quis sentar na mesa. Eu, tipo assim, aí, eu fui pra casa pra almoçar e o cara sentou na frente da televisão, né? Pra ver Bluey. Né? É a vida. Outro dia os dois sentam e conversam, outro dia querem um tablet, outro dia dá briga, outro dia eles brigam entre eles, outro dia uma paz. Enfim, mas eu tô lá. Sabe como é a frase que eu mais digo? Não briguem. Você tá dentro na ponta da língua já, né? Dentro do vocabulário. As duas, dentro dos dois também, assim. O sonho de vocês sempre foi ser pai? Tu de 2 moças e tu 2 rapazes? Não era um sonho, mas eu tinha certeza que eu seria. Eu também, mas não era um sonho. Não tava uma obsessão, enfim. Chegou uma hora que eu falei pra Marcela, tá, olha só, eu tô com 38, né? Depois vai faltar energia, né? Tipo assim, vamos lá? Né? E ela, não, porque ela, tá, eu acho que agora, vambora. E aí foi. E os dois vieram em sequência? 2018 e 2019. São os teus xodó. Cara, não tem. É o Federico? Federico e Santiago. Tu vive pra eles, né? Claro. Tudo que se faz... Eu tenho uma expressão que eu vi um amigo meu, é o F5 na vida. Tu vive para eles. Tudo, tua rotina se molda em torno... E é muito bom tu não ser mais a pessoa mais importante da tua vida, né?
É bom isso, né? É um teor de humildade meio que natureza coloca, né? E o pai não carregou, né? O pai, ele tem que se... Ele tem que se conectar. Ele precisa fazer força para se conectar. A mãe carregou, tá ali, hormônio mexeu nela. Cara, alimentou, sabe? Enfim, né? É muito difícil uma mulher que abandonou a criança, né? E o homem tem uns milhões, né? Enfim, né? Os caras abandonam, né? E que é um erro, porque eles perdem, né? Quem perde é eles. Sim. Eles perdem, assim. A gente é obrigado a se tornar um ser humano mais responsável, sabe? Qual foi agora puxando para uma curiosidade mesmo, né? Qual foi a notícia mais difícil que tu precisou dar ao vivo? Assim, seja de um acontecimento... Eu não dei a notícia. Quem deu foi a Andressa. Mas eu tava no ar, eu tive que continuar no ar quando o Davi morreu. Foi bem no horário, né? Do timeline. Isso foi... A Andressa entrou no estúdio e deu a notícia. Aquilo lá foi... Permanecer ao vivo foi... Aí virou um programa de homenagem, enfim, né? A gente continuou no depois ali, relembrando histórias, lendo alguns textos dele. Disparadamente. Foi... A gente comentou antes, no início, né, da nossa conversa, até a situação do Marcão, né? Foi um período bem difícil, né? Dentro já da pandemia, saindo, né? Tu enfrentou a perda do Magro, do Davi, diretamente também a doença a doença, né? A doença do escola. Do escola, enfim, foi. Né? Foi tudo muito rápido. Muito próximo, muito né? Próximo, Todas São 8 meses, eu acho, de diferença a escola. Esse dia eu tava fazendo uma conta, acho que 8 meses de diferença. E do escola do Marcão foi ao mesmo tempo, né, cara? Sim, foi. A gente tava na conversa que a gente teve aqui, na primeira gravação que a gente fez, ele comenta, né? Que hoje ele até relembra que estavam no hospital juntos, né? Juntos. E até tenho que te fazer uma pergunta que foi encaminhada por um amigo, né? Uma dúvida dele. O David, quero mandar um abraço também. Das coberturas de Copa, tu tava correndo para ser junto com, logo lá na frente, o sucessor do Pedrão e do Galvão, o que mais cobriu Copa do Mundo, né? Já estão com quantas na... São 4, né? África, Brasil, Rússia e Catar. Isso 4 Copas já. E qual foi a mais marcante? Cara, cada um tem sua peculiaridade, assim, né? A mais marcante é a primeira, né? Ela é completa. Quando um sonho assim meio que se realiza. Qual foi a primeira? África do Sul. Eu andei pela cidade, sabe? Que era um choque de cultura forte, né? Isso é mágico, né? E, cara, recentemente eu estava no estádio em França e Argentina. Foi um jogo histórico para ficar marcado, né? Eu estava lá, em loco. Cara, isso e trabalhando, e tendo que relatar, e tendo que contar depois e antes. Mas a África do Sul era mais jovem e eu realizei um sonho, né, cara? Eu virei um cara que foi cobrir uma Copa do Mundo. Uma puta responsabilidade, né? Porque tem muita atenção pra isso, né? Tu tem que achar tua linguagem, enfim, né? Certamente, assim, né? É isso aí. Acho que é um grande evento mundial, né? Assim, do entretenimento, do esporte. Assim... Aí junto com a Olimpíada. O Escola é um homem de grandes fatos internacionais, né? Que ele foi no terremoto do Japão, foi pro Haiti... Chile, conclave, eleições americanas, né? Algum conflito? O Haiti, né? Era conflito, né? Não, Haiti não foi. Não foi? Teve um conflito, mas não era como jornalista, como turista. Leste europeu. Bem na época até tinha terminado a guerra. Belgrado. Aquela região sempre também é complicado. Sempre complicado. Então, eu não sei se eu consigo fazer isso aí. Acho que esse é um trabalho que eu não conseguiria fazer. Enfim, né? Porque Copa do Mundo é festa. A notícia triste é que o Brasil caiu fora. Isso não é notícia triste. As tuas grandes coberturas são as Copas do Mundo. São as Copas do Mundo. Todos esses processos. Tranquilamente. Tava no 7-1? Não. Não, eu estava em Porto Alegre. Na do Brasil, eu fiquei em Porto Alegre. A gente organizou uma coisa chamada La Copa e eu fiquei totalmente em Porto Alegre. Os 5 jogos daqui... Foram 5, né? Ou 4 ou 5? 4 jogos aqui. Enfim, e aí quem viajava naquela Copa era o P-Angers. Né? Enfim, mas aí eu perdi. Perdi o 7-1. Eu vi com o Duda na minha casa.
Eu morava na Leme Silva, porque era pertinho da rádio, a gente precisou fazer antes e depois do jogo. Então a gente precisava de uma... E, tipo assim, virou uma comédia, na real, né? O 7-1, né? Nada traumatizante, né? Não, e teve que trazer a veia, óbvio, do humor, né? Pra trazer, para transformar a dor do torcedor em Não, e na Copa de 2010 eu levei muito isso, assim. Eu fazia uma coluna engraçada na 0 Hora, entreguei bastante coisa de humor. A última agora já fui eu, né, num outro clima, porque são 12 anos depois da primeira Copa. Não vai entregar a mesma coisa. Mesmo conteúdo. Enfim, né? A não ser que tu tenha um talento, tipo o Adnet. O que tu espera do Adnet numa cobertura de Copa, né? O craque que ele é, né? Imitação. Humor, ele tem um talento incrível para isso tudo, né? Enfim, então ele vai entregar isso, né? Sim. Eu não sou humorista, eu sou um cara bem humorado, que estava em coisas, né, onde o entretenimento pesa, né? Mas ao mesmo tempo também eu falo sério da Copa do Mundo, vou falar lá no sala da escalação, sério que eu digo do momento, do futebol. Análise, sério, né? Não fazendo sátira muitas vezes disso. E falta alguma cobertura para tu fazer? Que tu tenha sonho, vontade? É uma coisa meio estranha, né? Eu não desejo, enfim, né? Mas assim, bom, tem a Olimpíada que eu nunca fui, eu acho que deve ser espetacular, cobrir também, né? Quando tu sai de casa não precisa ser internacional, mas quando tu sai eu nunca tive numa cobertura de algo realmente sério, né? Eu nunca tive. Tem essa isso vontade? Não é uma vontade, eu digo assim, isso é um desafio. Sabe? Vou dizer uma coisa que foi pesadíssima para o Grupo RBS inteiro cobrir. Boate Kiss. Isso foi pesadíssimo, né? E não é internacional. Enfim, aqui, né? Um conflito... O correspondente de guerra é uma coisa muito grande no jornalismo, né? A pessoa que vive o terror completo, né? Enfim, né? Eu não tenho vontade, eu não quero que tenha nenhum conflito, enfim, né? Mas seria uma experiência de muito desafio, sabe? Porque na Copa tem internet, tem paz, tem festa, tem cerveja, tem amigos, tá tudo certo. Na guerra, não. A guerra é uma tristeza a cada segundo. Todo momento. Né? Enfim, como é que tu faz isso? Né? Como é que tu cobra? Que desafio humano é esse, né? De não morrer, de se proteger, de mandar a notícia. O documentário que ganhou o Oscar agora, do 20 Dias em Mariupol, é exatamente sobre isso. Né? Os caras estão mostrando o que está acontecendo, eles têm que lutar para mostrar, para achar um sinal de 3G. Aí eles faziam vídeos longos e dividiam a cada 10 segundos para ir mais rápido o vídeo, né? Eles que contaram pra gente o horror que foi o que a Rússia fez em Mariupol, na Ucrânia, sabe? Aquilo ali é um trabalho espetacular, né, cara? É uma coisa grande, tanto que ganharam o Oscar. E o cara vai lá e fala assim, olha, eu não queria ter feito. Eu não queria que esse documentário existisse. Sabe? Enfim, isso é incrível, né? Se eu quero fazer, não quero fazer. Enfim, agora seria um desafio, seria, né? Sim. Também, outro ponto, tu tem medo do cancelamento? Eu já fui cancelado uma vez, né? Enfim, depois que tu é cancelado, tu vê que passa, né? Mas é muito dolorido, é muito cansativo. É muito ruim. Muito ruim. Normalmente vem de pessoas... É melhor evitar. É que às vezes vem de uma situação que tu não tem culpa, né? Tem cancelamentos e cancelamentos, né? É melhor evitar. É melhor entender que o mundo funciona de uma maneira e tu... sabe, não querer brigar, enfim, tem que ter um estômago muito forte, assim, sabe, para ir de encontro a algumas regras, assim, sabe, e o cancelamento pode vir de qualquer lado, né, enfim, né, então, a resposta é sim, tenho medo. Então, afeta diretamente com o teu trabalho, né, tua vida. Afeta a vida particular, a vida dos meus filhos, da minha mulher, dos meus parentes, dos meus colegas, né, é tudo muito ruim, sabe. Hoje em dia eu sou um empreendedor de comunicação, afetaria colegas meus, né? Enfim, se eu sou cancelado, o Caixa Preta é cancelado, o Nossa História é cancelado, o Moda Importa é cancelado, o Remix é cancelado, a Bolha é cancelado, o Pota Entrevista é cancelado, tudo é cancelado. Né? Atrapalha a RBS, né? Com o timeline e o sala de redação, né? Então é ruim, né? É ruim, então eu evitaria esse estresse. Evito. O Sala sempre foi um sonho teu também? Não. Por ser o cair de paraquedas? Cara, na real, é uma coisa estranha. Eu nunca tive nenhum sonho, cara. Foi tudo acontecendo. Eu não tenho um sonho, eu nunca tive sonho de... Tá, eu tive um sonho de ir para uma Copa do Mundo. Eu tinha sonho de ir a uma Copa do Mundo. Não quer dizer que necessariamente jornalisticamente. Né? Eu entendo o tamanho, mas eu nunca sonhei. Assim. Meu trabalho foi sempre muito... As coisas meio que vão acontecendo. Assim. Uma coisa que eu desejava era trabalhar na RBS. Né? Eu estava me formando em 2002. A internet não sabia exatamente como é que ela ia lidar. Então eu achava legal trabalhar na RBS. Trabalhar no maior meio de comunicação, né, da região sul. Né? Enfim, né? Isso acho que todo mundo que se formava naquela época tinha.
Eu acho que hoje o cara tem que se formar com uma veia mais empreendedora, daqui a pouco criar alguma coisa, né? O seu canal, trabalhar, mas isso não quer dizer que também... Então, assim, hoje, se tu me perguntar, tá, qual é o teu sonho hoje, Potter? Jornalisticamente, não é que eu realizei tudo. Eu acho que é ser feliz, é entregar coisas que eu quero fazer, sabe? É ter liberdades também para buscar mais grana, mais conteúdo. O Era Uma Vez Oeste é um intraempreendedorismo. A RBS não pediu, foi nós que fizemos a arte, era eu que postava, era eu que salvava, a gente que ligava os microfones ali e fazia o que tá fazendo, sabe? Tipo assim, era a gente que fazia. Depois no Zoom, lembra? Eu que aprendi a colocar ele da minha casa no ao vivo do YouTube, Isso. através do Zoom, tipo assim, Ele era nosso. postava no Spotify, Sabe? Tipo assim, era tudo nosso, tipo assim, sabe? Enfim, Sabe isso foi ótimo. O apelido dele era Zelador. Zelador. Comandava todo. Escola, fala mais perto do microfone, bota o fone. Tipo assim, Zelador. enfim, né? E as coisas foram acontecendo. Tipo assim, eu quero fazer coisas que eu gosto de fazer. O segredo de entregar conteúdo é fazer pra ti. Quando eu, Escola e o Marcão estávamos lá dentro do estúdio gravando, a gente estava fazendo pra nós três. Era um bate-papo de nós três. Que legal, que legal. E já tá encaminhando para uma reta final, acho que foi uma baita de uma conversa, não tem que ter outras partes dessas conversas, né? Mas sobre o Caixa Preta, que hoje também é um grande sucesso, Cara, né? o Caixa Preta, eu não tenho medo de errar, é o produto que não é um produto que está linkado ao esporte ou coisa assim, sabe? É o maior produto independente do Rio Grande do Sul. E ele é o maior produto por causa do Arthur e do Pedro. Eles são muito talentosos em fazer um programa. E um programa tem que ter uma comunhão, né? Tem que ter um fit para acontecer, sabe? E eu sempre tive muita sorte. Eu sempre consegui colaborar para isso acontecer em muitos momentos da minha vida, né? E eles me convidaram, né? Eu saí do Pretinho, fiquei 3 meses em casa, não queria fazer nada. Os guris, podemos marcar um churrasquinho? Eu, claro, meus amigos, né? Eu vi os guris com assiduidade. E aí eu cheguei no churrasco pensando que era um churrasco, que era um convite, sabe? O cara tá no Caixa Preta. Como assim cantar no Caixa Preta? Não, a gente precisa de um cara mais sério lá. A gente precisa de um cara que nos controle naturalmente, sem controlar. No começo foi uma pauleira. Uma pauleira, os caras dando um pau. Esse merda veio atrapalhar o programa, politicamente correto, mimimi, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Aumentou a audiência, aumentou a grana, aumentou o número de patrocinadores, né? No caso, aumentou a grana. Né? Quem reclamava não deixou de ouvir. E tem gente que continua reclamando e continua ouvindo, é uma coisa incrível, né? Enfim. Então, beleza. E mandando dinheiro pro... Os guris acertaram, né? E eu vou lá, o que é pra mim? Uma terapia. Daqui a pouquinho. Nós estamos gravando isso numa segunda-feira. Tô saindo daqui e vou ter uma terapia, onde eu fico dando risada dos dois. Como era Uma Vez Oeste. Era uma terapia pra mim. Algo que fugia da tua rotina intensa, né? Pra ser algo... Isso é algo conteúdo. leve. Conteúdo é pra ti. Ficar preocupado em que muita gente vai escutar, tu tem que gostar. Sim, tem que ser algo... Ele segue algum formato próximo do Pretinho? Teve alguma questão nesse sentido? Cara, o programa é dos guris, assim, na real, assim, sabe? Eu vou na onda dá pra ver deles. que ele faz também uma transição de temporada pra temporada. Tem grandes aí mudanças. agora, Tem os áudios, tem a gente agora os começou convidados. a convidar as pessoas, né? Não quer dizer que vai ter sempre. Não é obrigatório. Nós não, O programa é de vocês, o programa né? é nosso. É exatamente, assim, sabe? Então, eu às vezes falava algumas coisas guris, eu deixei, mas, cara, na real são vocês, cara. Você tem que estar feliz ali. Azar. Tu percebe que o público ele é fã de vocês, não do formato. Ele gosta de ouvir vocês. Porque é que assim, ó, na real, nós temos que fazer um programa que nós três se divirtam. Os três têm que se divertir. Se nós nos divertimos ali, vai ter talvez mais gente que escute. Sabe? Se nós ficar ali, não tá sendo legal, ninguém vai escutar. Então, na real, esse é o segredo. O Caixa Preta, a gente acabou o programa, legal, né? Que legal. É isso. Todo mundo saiu divertido. Na real, conteúdo é isso. Reúne os amigos teus, fala sozinho e se diverte. Acabou. Se divertir não quer dizer, não é não é, né? Balancê, não é isso. Daqui a pouco é sério, né? Tu faz um programa sério, né? E tu se diverte. Foi uma hora boa pra ti, sabe? É isso que é conteúdo. Se um vídeo de 1 minuto, tu se divertiu pra fazer, tá beleza. É isso aí. Tu tem que gravar um vídeo. Fudeu. Já foge do... Tudo. Escola, vou te dar a missão de fazer a última pergunta. Qualquer pergunta. Não vem me ferrar, cara. Não. Não vou te perguntar se é colorado. Essa acho que é uma dúvida muito grande, né? Boa. Outra, qual foi a entrevista mais importante que já fez? Mais? Importante. No timeline. Faustão ou Galvão Bueno?
boa pergunta, cara. Mais importante a palavra importante... Não, e pra ti, pessoalmente. Pessoalmente... cara, é difícil tu fugir disso, né? Não tem a mais, né? Mas entrevistar presidente é uma coisa muito grande. Ou ex-presidente. Quem, por exemplo? Bom, eu entrevistei na minha vida o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, o Bolsonaro, o Temer e o Collor. E o Sarney. Sabe que Collor não tem entrevista. Quando eu fui para o impeachment... Não, como presidente, só Bolsonaro. o Bolsonaro... Não. Temer. Como presidente, só o Temer e o Lula. Né? O Bolsonaro, quando era candidato. Candidato, sim. Ele não quis falar para nós enquanto presidente. Isso. Enfim, só, não quebra-queixo, né? Tipo, com repórteres, enfim, no timeline nunca falou. Agora, recentemente, ele falou com a gente. Enfim, acho que isso é grande. Isso é legal, assim, sabe? Tu sabe disso, né? É tipo assim, não tem como chegar. O dia anterior não é o mesmo. Já fechou? Tu já tá nervoso, tu tem que se preparar, tu tem que entender como é que vai ser. Tem uma hora que tu cede, tem uma hora que tu aperta. Tem um jogo difícil de fazer ali. E acontece ao vivo no rádio, não é uma gravação. Não vai ter edição. Tudo interessa. Então, não, porque tu não começou forte. Não, claro, o cara tem que chegar mais leve. E daqui a pouco tu aperta, sabe? Porque ele vai brigar, enfim, né? Vamos dar crédito para a produção, né? Crédito pra produção, na real, sempre. Claro, a produção diz, olha, faz entrevista pro Potter, para aquele, pro PG, base do trabalho de produção. É isso aí. E tu lida também com o passional de quem tá escutando. Né? Dessas figuras, né? Tu não tá só com eles em si. Isso tá é uma coisa lidando com engraçada. multidão, A gente né? fala que vai entrevistar o Bolsonaro, aí os lulistas começam, não acredito que a gaúcha tá dando espaço pro Bolsonaro. Beleza, começa a entrevista. E os bolsonaristas quietinho. Nada. Aí começa a entrevista. Segunda pergunta, um pataço nos peitos do Bolsonaro. Né? Aí vem os bolsonaristas que estavam quietos. Então, para bater seus lulistas. Os lulistas quietinhos, gostando. Entende? Na real, Quem cara, gosta tá quieto, né? muito fácil de entender alguém com paixão. Isso que é bom. A entrevista tira do sério. Isso Eu já fui xingado por políticos, bate-boca, escola também, enfim, né? Isso é do jogo. Terra. Oi? Osmar Terra. Ah, sim. Bateu sim. comigo lá. Aquela é a grande entrevista da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Escola e Osmar Terra. Aquele é o grande momento, né, de entrevista que teve, né? O Escola perguntava coisas duras pra ele e ele vinha com uma coisa, não, só um pouquinho, aqui tem isso aqui, e sabe, aquele foi um grande momento. Aquele é um momento, assim, que é o momento mais sexy de um produto jornalístico, sabe? Ninguém tá no carro e fala assim, ó, cheguei, tá rolando entrevista, desligou. Fica assim, ó. Assim, uma reunião, galera, já chegou aí, só um pouquinho. Sabe? É aquilo imbatível. Isso é uma grande entrevista. Acho que a grande embaixada do rádio, além de tirar a pessoa do sério, é tu aumentar o volume. Tu fazer ela interagir. Tô gostando do cara que o cara tá falando. Pum, 10. Entrevistar é uma arte. É uma não arte. É bem assim. Todo mundo acha E que ao é fácil. vivo. Todo mundo acha que é fácil. Tudo interessa, né? Porque ao vivo, o mais importante do ao vivo não é o ao vivo aqui, não é isso. É o ao vivo que tu pode perder o cara. E não fazer o que tem que fazer, entende? Então tu tem uma arte de manuseio, muito forte, de lidar com ego, né? Enfim, se faz por telefone ainda... Pior ainda, tu perde só o botãozinho vermelho já acaba. E antes de terminar, eu vou te devolver. Tu faz uma pergunta pro Escola agora. Como é que tá, cara? Tá bem. Me recuperando. Fazendo fonoaudiologia e fisioterapia todos os dias. Que maravilha. Mas é o seguinte. O mais importante é que eu estou vivo. Eu perdi uma voz, que é uma vocação, e perdi o movimento também das pernas. Por isso eu uso megala. Mas o mais importante é estar vivo. Eu vou me recuperando. A voz vai voltar. Que eu deixei para trás foi a morte. É isso que eu já contei aqui no teu podcast. Olha, acho que não tinha melhor maneira a gente encerrar esse programa de hoje. A gente começou triste, a gente recupera a felicidade. Potter, obrigadão, mestre. Foi uma honra muito grande ter aqui conosco.
Aqui a gente vai estar sempre de portas abertas. Obrigado, né, obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme, como eu falei lá no início, foi acho que uma realização de um sonho mesmo. De fato, eu, obrigado. pessoal, conseguir reunir vocês dois, nós ter essa baita conversa, aprender, eu particularmente aprender muito com vocês. Então, muito obrigado por ter topado participar aqui conosco. Obrigadão mesmo. Valeu. Gente, então, mais uma vez, e para encerrar, agradecer aos nossos patrocinadores, a Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec, uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceira estratégica baseada em modelo de gestão ambiental e empresarial. Geoprospec, há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam a Geoprospec, @Geoprospec. Pescaria. Pescaria é uma empresa de pescados e frutos do mar que conta com 2 lojas aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, na Ada Mascarenhas 221 e na Zona Sul, Avenida Cavalhada 2532. A empresa existe desde 2021 e trabalha com uma variedade enorme de filés, peixes, polvos, camarões, vieiras e muito mais, além de cortes e aves exóticas e ovinos. O chefe Antônio Valêncio é responsável pelos pratos prontos da casa, como o bacalhau, as natas e o escondidinho de camarão. A empresa já participou de diversos programas de batalhas de chefes e leva os produtos selecionados pelos maiores competidores até a sua mesa. Venha nos visitar e conhecer o que há de melhor em pescados e frutos do mar. Pescar e leve a vida mais leve. E a Vitói Kombucha, nossa grande parceira, é a primeira e única fábrica de kombuchas de Estância Velha. Kombucha contém antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi, hortelã e detox. Sigam também lá no Instagram, no QR Code que aparece aqui na tela. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitói Kombucha. Se inscrevam no nosso Instagram. Se inscrevam no nosso canal e sigam a gente lá no Instagram, @sessão_extraordinária. Meu Instagram pessoal, @JoãoGabrielDilkin, Daniel Escola. Daniel Escola, @Luciano Potter. em todas as redes sociais. E, pessoal, até a próxima.